Pernambuco Documenta tem a honra e o prazer de, nesta entrevista documentário, receber o artista plástico, escultor, restaurador de monumentos históricos, historiador, Jobson Figueiredo. Jobson Figueiredo tem uma obra que nós vamos abordar agora, muito importante, que é a restauração da Torre de Atracação do Zeppelin em Pernambuco. Nesta série histórica que nós estamos produzindo, desses documentários, entrevistas, é justamente lembrando, assinalando o centenário da morte do Conde Zeppelin. O trabalho de restauração da Torre do Zeppelin, que está localizada no campo de Jiquiá, realmente é um trabalho que tem uma história que vem de longas datas. Começa em 2003, quando eu produzi um laudo técnico, pericial, do levantamento de todos os problemas que já ocorriam e estavam na iminência da queda dessa torre. Em 2007, inicia-se o processo de amarração e de sustentação dessa torre que estava completamente destruída. E somente em 2011 é que iniciamos efetivamente o trabalho de restauração. Essa torre tem propriedades completamente especiais que, a partir de pesquisas, de estudos e desde a minha ida à Alemanha, onde tive a oportunidade de aprofundar mais sobre as plantas do trabalho da produção dessa torre, ela se permitiu a se montar toda uma estrutura própria para a execução dessa restauração. Toda restauração de trabalhos em ferro ou em bronze e outros metais requer um trabalho muito apropriado. Não se pode restaurar uma torre com a visão só de uma construtora que está fazendo um serviço de recuperação de uma estrutura metálica. Não, a visão é muito mais profunda, porque essa torre deixa de ser uma estrutura metálica e tem que ser analisada com o carinho que aquilo é uma peça de arte, que é uma escultura. Como eu executei trabalhos de restauração da ponte Maurício Nassau, trabalhos da ponte da Boa Vista, trabalhos da sinagoga, onde toda a estrutura metálica são modificadas, são reestruturadas para essa sustentação, para se produzir não só a sustentação, mas preservar toda a história que ali está contida. A Torre do Zeppelin, ela exatamente por ter uma finalidade, um objetivo, ela foi construída, ela foi elaborada, ela foi produzida dentro de uma forma periscópica. Ela sobe e desce. Esse subir e descer permitia que a torre recebesse não só o Zeppelin, que tinha uma estrutura um pouco menor, e o Hindenburg, que tinha uma dimensão de diâmetro muito maior. Então ela trabalhava com motores, fazia o abastecimento do gás, fazia o abastecimento da água, e nessa estrutura nós enfrentamos um problema gravíssimo, porque essa parte periscópica tinha sido soldada na sua parte interior. Então esses tubos não estavam mais permitindo subir. Então foi um trabalho que começa desde o procedimento de estabilização e de restauração das sapatas dessa torre. Ela trabalha com 4 sapatas, e as sapatas têm uma propriedade não só da sustentação dessa torre, mas de permitir certas flexões, porque a força do vento, quando o Zeppelin estava atracado, ou quando vem atracar o Zeppelin ou uma nave com uma estrutura, um peso, ela tem um repuxe de vento e uma descarga de movimento e de tensão em cima da estrutura do mastro central. Essas sapatas, elas tiveram que ter todas serem desmontadas, remontadas, recolocando, obedecendo absolutamente todo o procedimento e a técnica utilizada na época. Além dessas sapatas, essa estrutura tem 3 terraços. Um terraço quadrado, onde nesse primeiro terraço de madeira, nessa elevação, onde sustentava, onde era a base de todos os motores que fazia com que essa torre subisse e descesse.
Aí você tem um segundo terraço que forma a forma do êmbolo e um último terceiro terraço onde você tem um sistema de observação e que tem um encaixe, como se fosse uma própria chupeta, em que encaixava no bico da nave para poder dali produzir e colocar, que passava todo o processo de alimentação do gás e de outros materiais que, por acaso, esse Zeppelin necessitasse para a sua manutenção. Então, a torre hoje está totalmente restaurada. Ela foi restaurada desde 2013, que nós entregamos ela absolutamente, completamente restaurada. E hoje ela permite ser, e de se dizer que é a última torre, é a única torre do mundo de atracação do Zeppelin. Jobson Figueiredo, após a viagem transatlântica do Zeppelin, como é que se dava a atracação nele, na torre de atracação do campo de Jiquiá, aqui em Recife? O processo de atracação do Zeppelin no campo de Jiquiá, ele obedece a várias funções e finalidades. Além da finalidade de aterrissar e descer os passageiros em sua gôndola, ele tinha também a finalidade de abastecer. Abastecer de gás, abastecer de água e abastecer de mantimentos. O processo inicial era um processo totalmente manual. O governo do estado cedeu, né, mais de 200 bombeiros na época que trabalhavam no processo manual de segurar e baixar essas cordas. Quando ele vinha, jogavam essas cordas, soltavam praticamente o lastro de água que tinha e o lastro de areia e permitia com que esses bombeiros puxassem através das cordas e viessem se atracar. A parte da atracação diretamente na torre, ele tinha que acoplar esse bico dele e funcionava como um ancoramento. Só é que no seu percurso, no seu comprimento, ele tinha uma espécie de carrinha, de um carrinho estruturado, em que amarrava a sua parte traseira em um grande círculo de ferro, uns trilhos de ferro que permitia esse pequeno movimento dado e provocado pelo vento para que aquele Zeppelin não ficasse repuxando totalmente essa torre. Então, a estrutura da parte final dele era amarrada, era atrelada a esse carrinho. E por esta parte também era que abastecia-se a parte de mantimentos, de toda a alimentação que ia ser utilizado em suas longas viagens. E a parte do gás era através de um bico. Então o processo começava por um processo manual e graças a esse batalhão de pessoas, todos eram bombeiros da Polícia Militar de Pernambuco, cedidas pelo governo, mas que permitia fazer essa atracação. Depois de engatado, depois de atrelado, ela permanecia então amarrada a este carrinho. O que essa gôndola onde ficava e subia os passageiros ficavam praticamente no chão. E podia as pessoas descerem por uma pequeníssima escada para a gôndola de comando do Zeppelin. No caso do Zeppelin, essa gôndola tinha o comando da parte de navegação e toda a parte das cabines de hospedagem e mais um salão onde tinha o processo de alimentação, de salão para as pessoas se reunirem e tal. Então, nessa mesma gôndola de atracação. Já no caso do Hindenburg, essa gôndola não era a gôndola onde ficavam esses passageiros, era na sua parte interna. Então, eles eram muito maiores, muito mais confortáveis, e você, então, ele não somente tinha esse salão, como também tinha piano, música, e permitia um luxo, né, que era uma estrutura, um dirigível muito mais luxuoso. E a torre se permitia atracar. O projeto é um projeto
criado e elaborado com a mesma identidade do projeto em Servilha. A torre que nós temos aqui é idêntica à estrutura só é que todas as torres da Europa foram destruídas, tudo na Segunda Guerra foi destruído e só ficou essa torre nossa para contar a história. Jobson Figueiredo, a atracação do Zeppelin em Pernambuco era simplesmente a chegada de um navio aéreo ou tinha outras implicações sociais e políticas? A atracação do Zeppelin no Recife, ele chegou pela primeira vez no dia 22 de maio de 1930, às 19 horas. Foi uma grande festa. Essa festa já tinha sido anunciada, porque a programação da sua viagem da Alemanha para aqui não contava-se que iria se fazer a primeira atracação em Recife, e sim iria diretamente para o Rio. Mas foi anunciado com antecedência que não daria tempo para passar direto por Recife e ir para o Rio. Então houve a programação. O governo programou e colocou e foi dado feriado nesse dia. Foram mais de 15 mil pessoas presentes ao campo do Jequiá. É bom lembrar que não existiam as estradas que existem hoje. Os trens todos foram modificados, foram colocados trens de complementação, de apoio para poder levar esse pessoal. E com uma característica muito diferente, Recife não só recebeu esse pessoal, mas como fez verdadeiras estruturas, arquibancadas, foram cobrados ingressos, eram cobrados ingressos para você poder ver o Zeppelin de perto. E o Zeppelin foi recepcionado pela primeira vez, né, pelo Gilberto Freire, que representou o governador, e 15 mil pessoas estavam ali presentes. Era cobrado não somente o local, como foi cobrado também o estacionamento dos carros, né? Depois foi perdendo essa estrutura, né, com essas arquibancadas, mas sempre o Zeppelin era recepcionado por uma quantidade enorme de pessoas, né? Era um evento social, era uma movimentação. No dia da chegada, os sinos replicaram, os navios, né, apitaram e sinalizando a chegada do Zeppelin. Era um grande evento, né? E quando ele passava com os motores altamente potentes, né, o barulho ensurdecedor, ele deu a volta por Olinda, deu a volta totalmente e foi para o campo do Jequiá, somente conseguindo fazer a sua atracação já, né, já era quase noite. Então, todo o processo de recepção, de sistema de iluminação, tudo foi programado para a chegada do Zeppelin. Com o passar do tempo, o Zeppelin, que fez várias viagens, né, e ao longo de tantos anos, então, digamos assim, o ritual dessas estruturas foram modificadas, mas foi, sem dúvida, uma história, um evento e um marcante, e principalmente com caráter social bem determinado. Jobson Figueiredo, a torre de atracação do Zeppelin no campo do Jequiá permaneceu na memória popular muito tempo depois do encerramento das atividades transoceânicas do Zeppelin. Jacques Pandeiro, quando do advento da navegação espacial inaugurada pelos russos, com o lançamento do Sputnik, ele faz uma música que diz mais ou menos assim: mamãe, eu vou para a Lua, mamãe, eu vou morar lá. Vou de Sputnik a partir do campo do Jequiá. Jobson, outra observação. Você pode explicar por que as cores da torre de atracação é o laranja e branco? A Torre do Zeppelin ainda permanece no imaginário popular. Ainda é motivo de lembrança constante. Não é só a memória histórica,
mas é a memória do sonho, é a memória da fantasia. Nós temos um grupo de música com o nome Atroça, em que fez um trabalho belíssimo, em que inclusive nós usamos na grande festa dos 86 anos que fizemos na Torre, onde nessa música, esse conjunto fala que a Torre é o único lugar, é o mastro que consegue sustentar e segurar o dragão do Zeppelin. E transforma esse dragão enquanto, né, Ascenso Ferreira dizia que era baleia flutuando no ar, ou a Troça, com muita propriedade, fala que essa torre é a única que existe ainda no mundo e que é ela que atracou e que sustentou e que amarrou o dragão. Essa torre, ela tem cores que têm uma finalidade, a finalidade da identificação, a identificação de longe, dos altos, de quem está voando. Então ela, hoje, ela está pintada de branco e um laranja bem avermelhado, porque ela funciona como um elemento sinalizador de pouso. Essa torre já foi modificada, ela foi modificada quando parou todas as atividades, foram paradas as atividades de viagem e do uso e da chegada do Zeppelin em Recife. E durante a Segunda Guerra Mundial, essa torre é utilizada, inclusive, como elemento de sinalização de refletores. E para isso foi colocado uma casinha na parte superior, onde era o engate do Zeppelin, da chupeta que fazia a parte de conexão. E ali passou a ser montado uma chave de controle e um enorme refletor em que poderia se fazer do seu alto fazer uma supervisão e fazer uma verificação de apoio e de vigilância aos paióis da Segunda Guerra Mundial, que ali no campo de Jequiá estavam instalados, que também por sua vez já foram totalmente restaurados por mim. E essa estrutura de refletores estava protegida por uma pequena casa montada em alumínio, que ela foge completamente à estrutura da torre, que é toda em aço, né? E a pintura dela foi modificada mais para amarelo, quase misturada com a cor do terreno, quase misturada com coisa, e que permitia uma dificuldade de localização da sua parte superior e de voo. Com a desmontagem da estrutura e na sua parte interna, que é a parte do êmbolo e dessa tubulação, é que nós fomos encontrar a tinta, a cor da tinta e a tinta ainda preservada da primeira pintura que essa torre teve. Então, a cor, ela obedece integralmente a todo um procedimento de pintura em que foi feito inicialmente quando foi executada a construção dessa torre. A identificação em outros lugares, ela obedece, quando é construída em áreas onde tem mais gelo, onde ela tem uma série de listas e uma série de identificações com o próprio vermelho, para ser de longe alcance, você identificar o ponto onde vai fazer a atracação. Então essa torre, com todas aquelas suas cores vibrantes, ela ainda é a memória viva e o sonho das pessoas que sonham em voar. Voar não é só a capacidade do homem, do sonho, como Santos Dumont disse, os pássaros perguntaram, os pássaros voam? Ele disse, os homens, o homem também. Mas não é só isso. Sonhar significa escapar do poder, escapar da prisão. Começa com Ícaro, começa com um grande sonho de Ícaro, que preso no labirinto, ele consegue, com o pai, que fez o projeto das asas, que foi Dédalo, e esse sonho e a morte dele depois representa exatamente esse sonho e essa capacidade de voar. Voar, hoje nós temos uma torre que sinaliza que Pernambuco, o pernambucano, tem que brigar pelo seu patrimônio como uma forma única de dizer: eu preciso voar, eu preciso me libertar dos poderes e das ordens. Jobs Figueiredo, você que fez a restauração da Torre de Atracação
do Zeppelin no campo do Jiquiá? Pode me informar se ela teria hoje a condição de receber um Zeppelin ou outro dirigível? Sim, a torre ela está restaurada na sua total integridade. Ela permitiria que, se assim houvesse uns Zeppelins com aquelas características daquela época, ela permitiria fazer a atracação. Só é que seriam necessários ajustes e complementações dos serviços. Como, por exemplo, nós, para restaurarmos a torre, tivemos o cuidado de fazer um trabalho bastante demorado, com preciosa identificação de elementos, fazendo um trabalho de arqueologia. Esse trabalho conduzido por Sueli e Ana Nascimento, pessoas ligadas à Universidade Rural, no setor de arqueologia, permitiu um levantamento minucioso de todo o procedimento de abastecimento desta torre e do abastecimento de gás. Essas estruturas já foram todas identificadas e estão preservadas. Só é que seria necessário a complementação e mostrar ao público. Essa tubulação ia para uma fábrica, em que havia a fabricação do gás. Esses locais, que inclusive gerou e tornou-se conhecido como a Lagoa da Morte, porque a produção do gás necessitava da soda cáustica e do alumínio, e criava uma borra, uma gorda, e esse elemento, essa sobra dessa produção de gás, era extremamente perigosa e que prejudicava todas as pessoas que ali trabalhavam. Isso passou a ser chamada naquele local como a Lagoa da Morte. Essa produção, com o término do uso e da chegada do Zeppelin, fica uma quantidade enorme de gás. Esse gás era guardados, estocados em tubos grandes e que alimentava não somente o Zeppelin aqui, mas como alimentava também o Zeppelin no Rio de Janeiro. Nós convivemos com a lembrança permanente, o uso permanente desse gás, porque a partir desse gás é que nós usamos esse mesmo gás em bujões, nas nossas casas, nos nossos fogões. A sobra desse gás, a partir do Rio de Janeiro, passou a ser produzido o gás que nós conhecemos, o gás que nós alimentamos, que é utilizado em todo o processo dos fogões no Brasil. São as sobras do Zeppelin. Toda vez que eu ligo o fogão, eu ouvir o som do Zeppelin. Então, o uso hoje dessa torre, primeiro, ele não seria usado, porque os Zeppelins hoje são produzidos hoje uma quantidade enorme de Zeppelin na Alemanha. Os recursos, a maneira de produção é bem diferente. Não tem mais aquelas dimensões gigantescas, mas também o procedimento da alimentação é outro e a maneira de aterrissar, a maneira de atracar é bem diferente, é bem mais simples. Hoje você, com um caminhão ou uma Kombi, tem um mastro, esse mastro você tem como atracar esse Zeppelin. Então os procedimentos, desde a época de 1930, mudaram muito. Hoje você tem todo um acervo de tecnologia muito mais avançada e que permitiria essa atracação. Isso é, que essa parte histórica, essa parte de alimentação, essa parte de manutenção, é elemento integrante nessa estrutura da torre, ela está identificada, ela está levantada, é todo um trabalho de arqueologia que precisa vir a público na hora em que nós conseguirmos fazer com que o Parque do Jiquiá, o povo, a cidade, o Estado e o país se apropriem do seu único bem. Está na hora, não só de a gente fazer ou ficar esperando que chegue um novo Zeppelin, mas que chegue o momento de atracar aqui a vontade de preservar a nossa história.